Ciao, Giorgio, come stai? Já é tchau? Não, você não entendeu. Come stai? É que eu Giorgio, não sou Giorgio, poliglota. Giorgio, ciao, Giorgio, come stai? Pronto, É que eu não sou melhorou. poliglota. Você Não, é é que poliglota. eu tô readaptando o nosso convidado de hoje ao clima brasileiro, ainda um pouco com a Itália Mas na como é que seria cabeça. aquele salve, salve aí em italiano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele já chega chegando. É, É isso não, que eu o cara gosto, é. é isso que eu gosto. É. Bernardo Pontes, finalmente. Finalmente. Obrigado, Eric e Jorge, pelo convite. Estão falando com o cara da bola, né? Não, ao contrário. Ao Alô. contrário. Rápido. Foi rápido. hein? Rápido. Nada como tomar um energético pré-programa. A gente tá mais ligado aqui. É isso. Obrigado pelo Bernardo convite. Pontes, seja bem-vindo. Para mim, prazer gigantesco estar aqui sentado. Demorou para sair, né? Mas conseguimos bater as agendas e me fez estar aqui hoje. E vocês sabem que a minha relação com a máquina não é de hoje, né? Minha relação com a máquina vem do Bernardo, amante do mercado esportivo, que sonhava trabalhar com o mercado esportivo, e eu assinava lá ainda quando era revista. E eu quase te pedi, quase te liguei, falei, pô, leva uma revista, porque eu não tenho mais. Queria muito ver fisicamente, eu lembro de umas revistas que tinha a capa dos Jogos Olímpicos, tinha uma capa do Google, inclusive, que eu falava, caraca, eu ficava ansioso esperando as revistas chegarem lá em casa. Eu morava com meus pais ainda. Caramba. E hoje estar aqui participando do Maquinistas é uma satisfação e uma realização muito grande. Quando o cara tem classe, ele te chama de velho na cara dura e você ainda fica emocionado. Tá vendo? Eu homenageio chamando de velho. Chama de velho. Mas, Baby, não, legal você ter falado. Você acredita que eu tenho... a gente teve 15 edições da revista Máquina de Esporte. Eu tenho mais do que 15, mas cada uma delas eu só tenho essas 15. Essa eu não deixo sair de um lugar bem guardado na minha casa. Era a coisa mais gostosa de tudo que eu já fiz da Máquina do Esporte, era a revista. Coisa de velho, né? Mas é porque fazia um jornalismo mais fundo, mais denso, tinha gráfico junto, né? Todo o grafismo era uma coisa muito legal, fazia junto com a minha esposa Raquel, que fazia toda a edição da revista, designer. Então era muito legal, assim, era um negócio muito bacana de se fazer. E é muito legal ouvir esses relatos aí de quem tá no mercado e que fala, não, eu já tive um momento com a máquina ali atrás, 19 anos também, estamos ficando velhinho, né? Você vê, ele sabe fazer pontes, né? Ele não podia, né? Não ia ter como. Não ia faltar essa. O legal é a voz da consciência falando, meu Deus do céu. Até Vinícius Lordella aqui nos nossos bastidores, coitado. Não, mas vamos lá, vamos parar de falar da máquina, do George, a gente dá um freio nele Dá o aqui. freio. Hoje você, fundador, CEO da Alob Sports, agência que veio no momento que você saiu do Flamengo, mas você já tinha passado por, vamos me reavivar a memória, Cruzeiro. Na ordem, Fluminense, 2011. Flu você começou lá atrás. 2011, 2012. Tá. Vasco, 2014, 2015. Ainda os últimos momentos do Euricão ali no Vasco. Eu peguei um ano de Eurico e um ano de Dinamite. Caos. Explosivo, pronto. Obrigado, Jorge. Tá. Corinthians, que na verdade era Arena Corinthians, era Arena, 2016 e 2017. Cruzeiro, 2018, que não fiquei o ano todo, fiquei ali até julho. E Flamengo, 2021. Flamengo, 2021. Foram os 5 grandes clubes que eu tive a oportunidade de trabalhar. Que te deu uma bagagem enorme para... Daquele Bernardo que lia a revista da máquina e achava tudo lindo, maravilhoso, veio aí, né, a pós-graduação, doutorado, pós-doc e o que mais existir à frente de estudos disso nos clubes, né? Não, sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu posso dizer que a experiência que os clubes que eu tive a oportunidade de trabalhar me deu, com certeza absoluta, me ajuda muito no dia a dia até hoje. Então, não só por conta de relacionamento, porque eu acabei conhecendo muitos jogadores, muitos empresários, muitos jogadores, enfim, muitas marcas, mas principalmente pela percepção do que pode dar certo, do que pode dar errado, de uma solução para que determinado momento ali a tua equipe está com dificuldade e você encontra uma solução. Então, experiência. Acaba sendo situações que você viveu te dão mais cancha hoje para desenhar situações futuras. A Alob, ela tá numa dessas pontas. Mas, queira sim, queira não, tem todo um viés corporativo, né? Quando você fala de Alob. Fazendo uma comparação, a Alob com os clubes, a partir do que você viveu e vive em cada uma dessas situações, quais as principais diferenças? Jorge, excelente pergunta, porque tem muita diferença. Muita diferença
e aí eu posso falar no âmbito pessoal e no âmbito corporativo. No âmbito pessoal, porque eu nunca tive uma empresa de 30 pessoas, né? Hoje a gente está completando, passou aí de 30 funcionários, 2 escritórios, a empresa de fato cresceu muito nos últimos anos. Então, para o Bernardo, é um desafio diário. É um desafio diário porque eu não vim do mundo corporativo. Eu vim do mundo de clubes. E clubes, sendo muito sincero, eu não vivi a era das SAFs. Eu vivi a era das associações. Então, nenhum clube que eu trabalhei era SAF. Então, onde eu trabalhei, eu não tinha meta. Onde eu trabalhei, não tinha orçamento. Onde eu trabalhei, não tinha planejamento. Era uma coisa de quarta, domingo, que você é engolido. E acaba que nós, como profissionais, a gente tenta se blindar desse universo do futebol para você criar um planejamento, mesmo que interno, para você desenhar as suas estratégias, você desenhar as suas ações, você conseguir minimamente ter um fluxo de trabalho planejado, mesmo sem ter um planejamento de cima para baixo. Era um planejamento quase que de baixo para cima. Então eu criava um micro gerenciamento da minha área e eu falava assim, cara, para onde que a gente está indo? Para onde que a gente quer ir? Eu costumo dizer que quem não sabe o que quer, quando acha, não percebe. E o clube de futebol é muito isso. Ele vive numa roda gigante de quarta, domingo, que se você entrar nesse fluxo, quando você tá ali debaixo d'água, como é que chama? Submerso ali submerso nesse caldo, você não consegue levantar a cabeça para respirar, porque você tem uma ação do jogo de quarta e você acaba já na quinta-feira você já está pensando no domingo, então você não consegue olhar de cima. Então um cuidado que eu sempre busquei ter dentro de clube é sair um pouco da operação e entender um pouco como estratégia. Então lá na Lobby hoje a gente tem meta, a gente tem estratégia, a gente sabe para onde a gente está indo, a gente tenta replicar o que a gente pensa para a empresa, para o desenho de relacionamento com os nossos clientes. Então é uma dinâmica totalmente diferente, né? Então o que a gente mais tem hoje fruto desse crescimento, hoje uma governança, que ainda tem muito a melhorar, claro que tem. Eu tenho estudado, enfim, tenho feito cursos de gestão justamente para identificar algumas potencialidades que a gente pode implementar na empresa, que de 2 anos para cá saiu do Bernardo trabalhando sozinho, de home office, para uma empresa com 30 funcionários e dois escritórios abertos. E qual que é hoje o teu principal cliente ali dentro? No geral, né? Por segmento, assim, se tem os atletas que talvez seja... Hoje a Lobby ela tem 3 grandes vertentes, fontes de negócio, né? A gente tem 3 pilares que fazem a máquina girar. O primeiro delas são as intermediações. Eu chamo de intermediações, são os tiros curtos, são as relações de curto prazo. Então, por exemplo, nesse momento, eu tô com o Pedro do Flamengo me mandando mensagem aqui, porque a gente fechou, eu estava na Itália, fechei uma ação do Zé Delivery com ele. É uma relação curta que uma marca nos procura, para fechar determinado atletas, pede um perfil de atleta, a gente apresenta algumas soluções, escolhe o atleta, a gente faz a negociação, fecha, ganha o comissionamento, pronto, acabou, não tem relação de longo prazo, são tiros curtos. Que geram comissionamento, que geram comissionamento pela aproximação. E gestão do isso. contrato. E a entrega, mesmo, porque tão importante quanto você vender é você entregar aquilo que foi comprado. Então a gente tem todo um cuidado com a nossa área de OPEC de seguir o briefing. Às vezes um atleta manda um conteúdo pra gente manda voltar. Que fala assim, cara, não tá legal, não vai pegar pediu certo. Pra usar a blusa amarela, você botou uma blusa quase amarela. Não, volta, faz de novo. Então, a gente tem esse trabalho chato junto aos talentos que a gente possui para que a gente possa entregar excelência para os nossos clientes. Isso são as relações de curto prazo. A gente tem o modelo agência, que são as contas que nos pagam FIIs mensais para eu montar uma equipe dedicada e essa equipe dedicada pensar na marca 24 horas por dia. Então, a gente tem hoje algumas marcas que nos pagam FIIs mensais, como o Betano, Superbet, 9Bet, estamos conversando para renovar. O Açaí agora, com os projetos de estadual e Copa do Brasil. Então, a gente tem uma equipe dedicada para esse tipo de cliente. E o terceiro pilar são os pilares das produções, né? Porque, afinal, existe muita situação também que às vezes não envolve atleta, mas envolve ativações, que você produz eventos, produz iniciativas esportivas que a gente viabiliza para algumas marcas. Então, a gente consegue entregar ativações de marca para alguns clientes, mesmo sendo numa relação de curto prazo. Então, hoje a gente tem praticamente as intermediações, os FIIs e as ativações que a gente hoje desenvolve dentro de casa. Teu principal chamariz, além, óbvio, do trabalho apresentado, mas o atleta te ajuda? Tem um Diego, tem um Davi Luiz,
ter essa turma dentro de casa te ajuda a trazer a atenção das marcas hoje, você acha? Ajuda muito, mas eu acho que o principal funil de conversão nosso não são os atletas, são os cases que a gente conseguiu construir dentro de casa. Então, por exemplo, o que a gente fez com a Betano, da ação das placas de No rua, Rio de Janeiro. da camisa na praia, o que a gente fez com a Novibet, que a gente fez um chá revelação no Castelão, que a gente fez espalhamos 10 mil papéis, metade, como a gente está nessa era do digital, onde todo mundo está tentando ser cada vez mais criativo com chá revelação, a gente espalhou 10 mil papéis no setor sul ali no setor Castelão. inferior do Castelão, metade rosa e metade azul, justamente para as pessoas fazerem sua aposta, se era menino ou menino. Convidamos pais grávidos, clientes da Novibet, e fizemos um chá revelação no intervalo do jogo, saindo fogos, serpentina, da cor do sexo do neném, com o mascote entrando com a... Então, essas ações que a gente viabiliza, elas viralizam. Então, por exemplo, a gente fez uma agora com a Açaí, que a gente colocou o Alex e o Leandro Donizete disfarçados de funcionários do Açaí. O torcedor chegava para ser atendido. Eu falei assim, você é o Alex? Ele fala, não, eu sou o Doberval. E aí mostrava o crachá do Doberval, entrava no Instagram, tinha lá o Doberval no Instagram. Então a gente cria todo um cenário lúdico para entregar excelência para o cliente. Então essas ações ajudam mais do que, de fato, É claro que ter um atleta chancela. Ele te apresenta, sem dúvida. aproxima, mas Aproxima. vai ser o trabalho que vai trazer. E aí, qual que é a estrutura da lobby? Rapidamente, assim, nos pontos principais. Hoje eu tenho dentro da lobby uma área comercial, que abre portas e vem fazendo a prospecção. Eu tenho uma área de atendimento, que são os atendimentos de conta. Eu tenho uma área de ativação, que são os atendimentos de não conta, né, que são esse exemplo que eu falei do Zé Delivery. Eu tenho uma área de influência, que cuida de todos os talentos que a gente gerencia. E quando eu chamo de cuidar dos talentos, é o quê? Sugestão de conteúdo, assessoria de imprensa, redes sociais. Então, por exemplo, a gente trouxe agora o Tomer para dentro de casa. Tomer Savoia. A gente analisa o conteúdo dele, qual o conteúdo que vira, qual o conteúdo que não vira, qual foi o tipo de post que ele fez que mais rendeu engajamento, qual que menos rendeu, qual o tipo de tema que, quando ele fala, as pessoas interagem mais ou menos. Então a gente faz um estudo em cima daquele conteúdo para entregar excelência para o criador, assim como a gente faz com o Negrete e com muitos outros. Então a gente tem uma área de influência, falei comercial, falei atendimento, falei ativação, falei influência, e temos uma área ali de criação, designer, enfim, que é a área que da onde surge, né, que a gente chama ali de área de projetos, que são a área que surge essas ideias mirabolantes, que a galera tem gostado de ver aí. E você transita por todas essas áreas? Do empreendedor, hoje tem uma empresa. Então, né? Como é que funciona? Na passagem de ano de 23, metade do ano do ano de 23, eu convidei um amigo meu de faculdade, que ele foi praticamente meu primeiro funcionário, que é o Cláudio Andrade. Ele performou super bem, confio totalmente nele. Eu convidei ele para ser meu sócio. Então eu cedi, né, uma parte da empresa para ele, stock option, né, que a galera chama. Eu cedi uma parte da empresa para ele, para justamente ele me ajudar a organizar a casa. Então o Cláudio hoje é uma pessoa que sem ele eu não vivo. E o meu acordo com ele da porta para dentro ele cuida e da porta para fora eu cuido. Então sou eu trazendo negócios, eu trazendo gente, novas marcas, jogo lá para dentro, fecho a porta e vá. Se vira aí, arruma a bagunça. É claro que eu participo muito ativamente, eu gosto de participar das reuniões, principalmente de brainstorm, porque eu me considero um cara criativo. Então muitas das ideias ali eu acabo contribuindo com algumas coisas. E ajudo também ali na gestão de pessoas, que eu acho que é uma das características que eu tenho que também são muito marcantes ali, porque eu acho que o principal diferencial da lobby é a cultura. Nosso principal diferencial é o clima que a gente conseguiu implementar dentro da agência. As pessoas, sou capaz de afirmar que as pessoas que trabalham na lobby hoje trabalham apaixonadas pelo que elas fazem. Porque eu, em um único momento da minha vida, nesses 5 clubes que eu trabalhei, eu me vi desmotivado para trabalhar, que foi no Flamengo. Foi exatamente o momento que eu pedi demissão para sair e abrir a lobby. Então uma das coisas que eu mais me preocupo hoje na lobby é ter uma percepção se aquela pessoa está feliz trabalhando ou não. Se ela não estiver feliz,
acho muito provável de eu ou o Cláudio identificarmos num curto espaço de tempo. Por isso que a gente tem lá o ping-pong, tem a brincadeira, fui agora para Itália, comprei brinde para a galera, fiz sorteio de camisa. Então a gente consegue manter um clima organizacional de colaboração e de entendimento daquilo que a gente quer. Dentro desse cenário, vamos dizer assim, qual é a dificuldade de fazer, vamos dizer assim, com que as empresas aceitem o que você falou da criação, né? Aceitem inovar, aceitem arriscar, aceitem tentar fazer algo diferente numa ativação de patrocínio. Porque é algo que ainda aqui no Brasil a gente vem engatinhando um pouco. Sem dúvida. A gente está engateando exatamente como você falou. Vejo o potencial de crescimento, sem dúvida nenhuma, né? Lógico. E eu acho que quanto mais as empresas ativarem, mais outras vão querer ativar. E isso já está acontecendo. Então a gente tem sido procurado por empresas como Continental, como Paramount e tudo mais, que não tinham perfil de ativação, a própria Açaí, por exemplo. Só que o nosso discurso, que é o entendimento que eu acredito, não adianta você colocar 1 milhão, 5, 10, 20 ou 30 num determinado ativo esportivo, e esse ativo esportivo pode ser um campeonato, pode ser um clube, pode ser um atleta, pode ser um torneio, pode ser o que for. Se você não ativar esse patrocínio, se você não der vida a esse patrocínio, muito provavelmente você vai estar jogando o seu dinheiro fora. É claro que você vai ter visibilidade, você vai ter relacionamento, você vai ter N situações. Mas se você pegar 10% daquele seu investimento naquele ativo esportivo e potencializar ele como ativação, você muito provavelmente você vai ter às vezes um retorno de imagem e você vai poder entregar os valores e os propósitos da sua empresa com muito mais resultado do que aquela exposição que você está tendo ou na camisa do clube, ou na placa de publicidade, ou seja lá o ativo que você estiver adquirindo na sua negociação. Então, quem não ativa está jogando dinheiro fora. As marcas já têm uma maior clareza do potencial do patrocínio esportivo em tudo que inclui patrocínio esportivo? Eu acho que sim, mas a gente está muito aquém do que pode ser também. Quando a gente olha mercados como o mercado americano, como o mercado europeu, a gente vê outras marcas. Aliás, a gente vê as mesmas marcas que estão no Brasil investindo em esporte lá, mas não investindo em esporte aqui. Então, são perguntas que às vezes nós que trabalhamos com esporte, a gente tem dificuldade de responder. Por que a Microsoft investe em determinados clubes no mercado americano e quando chega aqui não investe, ou determinadas marcas investem em clubes da Sul-América e aqui não investem, como o McDonald's, etc, etc. Então, eu acho que tem muitas perguntas que nós, profissionais do mercado, a gente pode ajudar a responder, mas a resposta disso está em vários fatores. Primeiro, no fator credibilidade, porque ainda assim a gente herda um cenário onde o mercado esportivo passou por uma descredibilidade, aí eu estou falando de 15, 20 anos atrás, que isso afugentava algumas marcas, né? Segundo, de um entendimento que as pessoas precisam ter do mercado. Então, até hoje eu ainda sou perguntado, mas se eu colocar dinheiro no Vasco, será que o rubro-negro vai comprar o meu produto? Cara, lógico que vai. Eu trabalhei no Fluminense, o maior número de clientes da Unimed era flamenguista. Então, existe muita dúvida ainda em relação a investimento no mercado esportivo. E terceiro, é a gente fortalecer o que a gente tem feito, modéstia à parte, com excelência, que são as ativações. Então, se a pessoa perceber, o executivo entender que o investimento dela não para naquele ativo, mas mas vai além, numa potencialidade de você emocionar, encantar, viralizar e você poder eternizar a sua marca para aquele determinado público de pessoas, você vai perceber que faz sentido sim, porque quando a gente fala de esporte, a gente está falando de paixão, a gente está falando de emoção. Então, talvez só o esporte e a música também consegue tocar o seu cliente, o seu público final de uma forma tão emotiva como se tem feito no mercado esportivo. A gente tem cada vez mais dinheiro vindo das casas de aposta dentro do esporte. Eu entro, para mim, numa dos eixos ali de por que não tem tanta marca daquelas mais tradicionais no futebol brasileiro hoje como tinha lá atrás, é porque ficou muito mais caro.
E aí para a marca não faz tanto sentido um time só pelo preço que está se cobrando. O que eu queria entender é, você acha que a gente vai ter uma dificuldade de deixar de ter o patrocínio da casa de apostas? Porque ela, bem ou mal, é endêmica desse mercado. Ela vive do próprio mercado do esporte. Sem dúvida. Você acha que a gente vai viver uma era aí que vai ser difícil achar outras marcas dispostas a investir? A sua pergunta é muito boa, Eric, porque a gente viveu no passado a era da visibilidade, né? Então, as empresas investiam no esporte para ter visibilidade. Ponto. Era comprar... E aí, falando mais de clube, tá? As empresas investiam em clubes de futebol para ter visibilidade, em muitos dos casos ali, por causa de TV Globo e tudo mais. Depois, a gente viveu a era de relacionamento e ativação, né? Então, as empresas, além da visibilidade, elas investiam nos clubes de futebol para ter a oportunidade de se fazer ativação e de se fazer relacionamento, que é você pegar seus ingressos, levar seu cliente, pegar a camisa, fazer campanha de venda com a sua equipe comercial e tudo mais. Agora, a gente está vivendo a era da conversão. Então, além da fase 1 e da fase 2, a gente tem a fase 3. Cada centavo que você coloca naquele determinado clube precisa voltar. E se essa conta não fechar, esse patrocínio não vai ser renovado. Isso é um fato. Então, concordo com o que você falou, que de fato as propriedades ficaram mais caras, porque o mercado se profissionalizou, tudo ficou... Os orçamentos dos clubes ficaram super inflacionados. Mas o fator bet, ele deu uma balançada no mercado que ela é desproporcional a todo o resto. Então, inclusive os clubes hoje de futebol praticamente têm 2 tabelas. Se você gostaria de saber quanto é que é a omoplata, tá bom, mas é para bet ou para outras marcas? Porque, de fato, a competitividade do mundo bet ficou muito agressiva no cenário, tanto é que acho que só o Cuiabá, se eu não me engano, ainda não possui, e o Vasco, que não anunciou, não possui acordo com bet no seu uniforme. Mas, sem dúvida nenhuma, foi o que o Eric falou, né? A finalidade de uma casa de aposta é o próprio esporte. Precisa do esporte para gerar conteúdo junto ao seu cliente final. A finalidade do Mercado Livre é vender produto, a finalidade da BID é vender carro, então não é o próprio esporte como fim. Mas eu acho que o que precisa ser feito é um entendimento muito claro da utilização do esporte, no caso do futebol que a gente está falando mais aqui, como plataforma de comunicação entre várias segmentações de mercado que possui. Então, uma das coisas que eu fazia lá nos clubes que eu tive a oportunidade de trabalhar era desenhar uma estratégia para se buscar, como é lá na Europa, o carro oficial, o restaurante oficial, o hotel oficial, a bet oficial. Então, você tem que identificar no mercado marcas que tenham potencial de investimento e aí você fazer uma prospecção estratégica, justamente para fazer o match dos interesses e propósitos da marca com os interesses e propósitos do clube. Você falou de 3 eras, né? A primeira, visibilidade. A segunda, relacionamento e ativação. E a terceira, conversão. Dentro dessa terceira era de conversão, o marketing de influência está nessa terceira era? Sem dúvida nenhuma, porque ele disputa com o mesmo bolso, né? É muito louco isso, porque a gente sabe que hoje, não vou falar boa parte, mas algumas empresas deixam de investir em TV aberta para se investir no digital. E quando você investe no digital, não é só você fazer ads, mas sim você pegar o investimento e botar em influenciadores. Por quê? Porque você está com o seu celular na mão e você está vendo o influenciador que você se identifica falando de um produto ou de um serviço que pode funcionar para você mais do que se você pegasse essa verba e colocasse numa televisão que você falaria para um público muito mais abrangente. Então a gente está falando hoje de ao invés de você colocar 10 milhões em um ativo só, você coloca 10 vezes 1 milhão em 10 ativos diferentes. Estou, logicamente, chutando valores aqui, mas há certamente uma fragmentação por parte dos executivos de marketing nos seus investimentos. Por quê? Porque a partir do momento que ele tem um budget ali, no nosso exemplo aqui, de 10 milhões, e passado 6 meses, 1 ano, ele olha, bom, eu coloquei 1 milhão em cada 10 ativos diferentes. Ele começa a entender aonde performou mais ou menos. Então ele vai,
Eu coloquei aqui influência. Pô, influência eu coloquei 1 milhão, mas olha o que gerou de lead, de vendas, de etc, etc, etc. Pô, aqui eu coloquei num clube de vôlei. Me gerou visibilidade, me gerou percepção de marca, etc, etc. Então ele consegue fazer um entendimento melhor daquilo que ele tem investido. E aí no segundo ano ele começa a fazer, pô, não vou fazer 1 vezes 10, eu vou fazer 2, 2, 2, 2. E aí ele vai enxugando, enxugando, enxugando até de repente encontrar a estratégia perfeita para o seu negócio. Agora, para isso precisa ter continuidade, precisa ter bastante conhecimento e certeza do que se quer. E aí eu te pergunto uma coisa que volta e meia eu já ouvi discussão e tudo mais. Qual a finalidade de uma ativação de um patrocínio? Eu imagino que seja dar vida àquilo que você quer entregar como marca. Então, por exemplo, a partir do momento que você cria uma ativação, e eu vou te dar um exemplo claro do que está acontecendo neste momento, que a gente está gravando segunda-feira, 8 de abril. Eu estava na Itália, Zé Delivery me procurou, e aí por isso que eu falei assim, a gente não tem férias, porque esse relacionamento com os jogadores acaba ficando muito na minha pessoa. Férias? Vai, segue. Então, o Zé Delivery me procurou na quarta-feira, temos uma ideia aqui, que o Zé Delivery patrocina o meião do Flamengo, e agora a gente quer comunicar que o meião do Flamengo pode ser resgatado no Zé Compensa, que é a plataforma de relacionamento que eles têm para você trocar pontos no Zé Delivery. E aí eles nos procuram para ajudar eles a operacionalizar o que eles queriam para comunicar isso. E aí o que a gente fez? Junto com o pessoal lá da Soco, a gente espalhou alguns torcedores com placas de campo, como tem todo jogo, né? Me dá sua camisa, me dá não sei o quê. Blá, blá. E aí a gente espalhou torcedores com placas do tipo, troca o meu irmão pelo seu meião. Pedro, me dá seu meião. Então a gente brincou com esse lúdico de pedidos, né, através de placas para torcedores. E aí no pós-jogo o Pedro foi lá. Eu não sei se essa vai ser exibido após a campanha que as pessoas vão ter visto. Mas basicamente a ideia era mostrar o Pedro atendendo ao pedido desse torcedor, chegava, tirava a chuteira, entregava a meia para ele e ele comunica, ó, você agora também pode ter o meião do Flamengo no Zé Compensa. Só entrar lá, clicar no link aqui, enfim. Eles jogam um call to action ali. Exatamente. Então, através de uma ativação, você deu visibilidade e você tangibilizou aquilo que ele queria apresentar para o público, que a partir de agora, você também pode ter o meião do Flamengo no Zé Delivery. Eu estou falando de um exemplo específico, porque é o que está na minha cabeça, porque o Pedro está mandando mensagem aqui, mas é só para vocês terem essa percepção do que você quer. Né? Por exemplo, os clientes que a gente trabalha como Betano, o foco deles é muito em relacionamento, gerar experiências para o cliente que tornem um vínculo afetivo daquele cidadão com a marca, ou daquela cidadã com a marca. Então a gente proporciona situações que fala assim, cara, obrigado, Betano. Então você Betano para sempre. E é isso que a gente tenta fazer com as marcas que a gente trabalha dentro de casa. A gente tem centrado muito aqui no futebol, mas as outras modalidades, elas têm espaço dentro de todos os jobs que vocês oferecem no mercado? Sem dúvida. A gente está com um projeto de orçamento com um atleta de automobilismo em andamento agora para a Fórmula 1. A gente trabalha com a Thaísa, do vôlei, bicampeã olímpica, que pode ser tricampeã olímpica. A gente tem o Marcos Almeida no nosso casting também, ganhou agora em dezembro melhor atleta do ano, Danielzinho da maratona, o Calderano do tênis de mesa. Então a gente entende sim que o mercado esportivo é uma pluralidade e que há espaço para todos os esportes. É claro que o futebol demanda muito mais jobs, mas a gente tem sido também procurado para essa aproximação com atletas de outras modalidades também. Tem cada vez mais espaço para a mulher? E o olhar das marcas para as mulheres também? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Tem crescido e vai continuar crescendo, até porque não tem como separar a importância, a relevância. Eu acho que todos estão no mesmo prateleira, mas com certeza absoluta, na minha percepção, é uma modalidade, é um naipe, né? No vôlei, eles chamam de naipe, né? Inclusive no vôlei, pelo menos me falaram isso, que o vôlei é o único esporte brasileiro que o naipe feminino dá mais audiência do que o masculino.
Isso é interessante. Inclusive, os valores de patrocínio são maiores do feminino do que para o masculino. E eu acredito, sim, que certamente as mulheres vão ter cada vez mais espaço, não só em termos de gestão, mas também em termos de publicidade, oportunidade e tudo mais. Voltando ao marketing de influência. E olha para você ver, hoje em dia, as pessoas têm que ao mesmo tempo digitar e pensar na pergunta. Ouvir. É complicado. Porque também se não responde, aí começa. Cadê você? Cadê? Meu amigo. Não vai brincando. Mas desculpa, mas tô ouvindo. Não. Maquinista ao vivo. Ao vivo. Galera, quer trabalhar ao vivo. Quer trabalhar no esporte, é isso aí, né? Quer trabalhar no esporte, da mesma forma que eu tava na Itália trabalhando com ele, eu tô dando entrevista trabalhando com ele aqui. Mas vambora. Não, mas trabalhar no esporte, é isso aí. Pô, a sua sociedade líquida é um bom exemplo também, né? Líquido. A atenção tá toda dividida. Vocês acabaram de beber água por falar nisso, né? Meu Deus. Mas, ele conseguiu. Vai. Voltando ao marketing de influência, né? Você tem um casting. Sim. Independente de ser futebol somente ou não. Os atletas cada vez têm mais voz para os mais variados temas. Né? Racismo, etc, etc. Como se construir uma comunicação integrada entre todas as pontas que envolvem o atleta dentro do marketing de influência? Cara, a sua pergunta é complexa, Jorge, porque ela é muito ampla. Inclusive, acho que minha última coluna na Máquina eu falei um pouco sobre isso. Eu falei sobre uma das vertentes que a sua pergunta aborda, que é o fato de um atleta saber usar a imagem dele através para potencializar novos conteúdos. Né? Então, foi o caso do LeBron James, que lançou um projeto de podcast com um ex-companheiro dele, que é comentarista da ESPN. Então, ele está usando o potencial que ele tem de comunicação e de oratória e o entendimento técnico que ele tem do esporte dele para gerar conteúdo diferente daquilo que ele entende que seja utilizado no mercado americano. E o podcast é muito bom. Mind the Game, né? Muito bom. Muito bom. É o DJ Redick que Isso. faz junto com ele. Exato. Então, eu acho que os atletas, sim, eles estão cada vez mais entendendo o seu papel no ecossistema do esporte. Porque o esporte, acho que é o Marcos Mota que fala isso, né? Não é só um esporte. O esporte é entretenimento. E dentro desse entretenimento, o atleta ele tem um papel dentro de campo e tem um papel fora de campo. Eu tenho alguns amigos jogadores de futebol. E um deles estava jogando na MLS e foi um momento que eu quis me aproximar ainda mais para entender o mindset do jogador que atua na MLS. E ele falava, Bernardo, raro são os dias que eu saio de casa, vou treinar, volto para casa. Raro. Por quê? Porque aqui, ele contando, eu tenho um papel fora de campo tão importante quanto dentro. Então, eu saio de casa, vou pro treino. Mas depois do treino, eu tenho que ir numa faculdade para interagir com os alunos. Eu tenho que ir numa empresa patrocinadora para fazer uma tarde de autógrafo. Eu tenho que ir no Instituto do Câncer para poder ajudar as pessoas que precisam. Então, a imagem dele é trabalhada e utilizada como imagem. Aqui no Brasil, o direito de imagem do atleta brasileiro, na sua grande maioria, não vou generalizar, é para benefício fiscal. Ponto. Que aí paga uma parte na carteira, paga uma parte na imagem. Então, a partir do momento que os atletas entenderem que eles são um produto da indústria, eles certamente vão poder alavancar ainda mais a sua imagem. Porque ele tem um papel dentro de campo, mas ele tem um papel muito importante também fora. Então, a gente tem minimamente na nossa forma de trabalhar contribuído para isso, educado os atletas para isso. Tá aí o trabalho que a gente faz com o Diego Ribas, com o Davi, com o Luan, com os atletas olímpicos, né? Mas a gente tenta fortalecer isso cada vez mais, para as pessoas se comunicarem. Porque jogador não gosta da coletiva, jogador não gosta de gravar publicidade. Já tive situações dentro de clube que você convida o cara para fazer fotos oficiais e filme publicitário do lançamento de uniforme e fala, não, cara, tem que pegar meu filho na escola. E ele não entende que para ele fazer parte de um lançamento de uniforme oficial, cara, é sensacional. Só que aí a gente bate naquilo que a gente estava falando ali atrás. Um cara que ganha 300, 400, 500, 1 milhão, ele não enxerga que
No dia 31 de dezembro do último ano de carreira dele, ele tem esse salário. Mas no dia 1º de janeiro é zero. É zero. Ele vai de 500 mil a zero. E se ele não se preparar para esse degrau, ele vai ter dificuldade. Tem essa consciência, ou tá se adquirindo essa consciência maior aqui? Você acha? Eu acho que tá. Tá por quê? Porque eu brinco que é da geração do Diego pra cá, né? A geração 85 pra cá é uma geração que jogou ainda no universo digital. Então você pega esses caras e ele tem um potencial digital forte para ser rentabilizado e monetizado através das redes sociais dele. Por isso que alguns ídolos do passado ainda tem uma imagem muito forte, mas você entra nas redes sociais, o cara tem, sei lá, 30 mil, 40 mil. Que isso para as marcas às vezes não tem tanto apelo. Mas da geração 85 para cá, o cara viveu ali. E aí eu tô falando dos atletas ali. Claro, não, o atleta que puxou, pulou, furou a arrebentação. Exato, tá lá na frente. Ele tem uma capacidade de se gerar receita considerável através das suas redes sociais. O Abel Ferreira, ele faz um trabalho muito legal nessa questão de cultura organizacional, né? Quando você fala do atleta que é contratado, e isso na minha opinião, é fundamental até para que aumente esse entendimento do que você acabou de falar. Eu preciso de poder fazer fotos com a camisa. O atleta entender aonde ele está, a instituição que ele está, etc, etc. Você, a partir do casting que você tem, desse relacionamento todo com atletas, empresários, clubes, marcas, você percebe o atleta cada vez mais interessado em entender aonde ele está, o clube que ele está, a história, para compreender essa importância dele como produto, sabendo que o torcedor, ele é o grande cliente, se nós podemos dizer assim, de um time de futebol, por exemplo? Ô Jorge, eu vou te falar, a gente está longe disso. Porque são poucos que possuem essa capacidade. E essa percepção de entender o papel dele nesse ecossistema. Mas eu acredito que a gente vai avançando conforme o passar dos tempos e conforme os atletas vão mostrando isso. Porque não é fácil, porque às vezes também você quer dar uma entrevista, você quer ir em um determinado local, aí a assessoria do clube não permite, porque ele só pode falar para as páginas oficiais do clube. Aí também a opinião pública também não entende ele ir a determinada iniciativa no momento que o clube não está bem. Então tem algumas situações que o mundo e o universo do futebol mais atrapalham do que colaboram para uma profissionalização nesse viés, né? Então eu acho que é um trabalho de várias peças desse ecossistema para se entender que sim, ele é um atleta de futebol, sim, ele pode estar numa má fase, mas qual o problema dele num podcast badalado, mesmo na má fase? Hoje em dia isso não acontece. Se o cara tá numa má fase, ele se fecha dentro de casa e não abre a boca para nada nem ninguém. É muito louco. Tem clubes de futebol que só mostra bastidores quando o time ganha. Isso é inaceitável. Por quê? Porque se o time perdeu, ele se preparou diferente do que ele se preparou porque ganhou. Eu assisti aquela série do Sunderland, eu até já escrevi sobre ela na máquina também. Aquela série, ela foi um tapa na minha cara, que trabalho com futebol há 15 anos, e na cara de muita gente. Porque eu comecei assistindo e eu tenho 36 anos, um pouco mais novo que vocês. Mas eu fui nascido e criado com o mindset da Disney, né? Que você assistia os filmes e os desenhos, que tudo tem um final feliz. Então nós fomos moldados a tudo ter um final feliz. E qual o problema de não ter um final feliz? E o Sunderland mostra exatamente isso. Que a série vem acontecendo, vai passando, e eu assistindo aquilo, eu falei, cara, não é possível que eles estão mostrando isso. Em que momento que vai dar a virada? E a virada não vinha. E eu falei assim, não, mas o próximo episódio a virada vem. Não é possível. Porque pra eles estarem mostrando, é porque esse diabo dessa série vai ter um final feliz. E não teve um final feliz, e mesmo assim eles mostraram. Então acho que é o grande ensinamento que o Sunderland mostrou, que é uma mensagem muito forte para os clubes brasileiros. Primeiro, acesso, porque tem muitos clubes que fecham a porta e não mostram. E segundo, qual é o problema de você mostrar os bastidores da derrota? Os seus jogadores e a sua comissão se preparou da mesma forma. Se o pênalti que o cara bateu agora, por exemplo, Ceará e Fortaleza, fosse
10 centímetros pro palmo lado. pra lá, um palmo pra cá. Então, eu tenho uma situação, Vinícius está aqui, que trabalhou no Cruzeiro, que eu vivi no Cruzeiro, que ela exemplifica muito bem isso. O Cruzeiro tinha aquele time estrelado lá, Thiago, Neves, Fred, Dedé, Arrascaeta, lá, todo mundo. Aquele time que deu pro Ronaldo Clube depois. Exatamente. E aí a gente tava numa estreia de Libertadores, a expectativa da torcida altíssima, achando que o clube ia ser campeão, mas era estreia ainda. Era um jogo contra o Racing, em Avejaneda. A gente fez um material riquíssimo de bastidores. E aí eu lembro no dia seguinte, numa quinta-feira, eu saí para uma reunião, vi minha equipe de comunicação conversando. E quando eu voltei dessa reunião, sei lá, 2 horas depois, a equipe ainda estava conversando. Eu falei, galera, só brincando, né? Vocês vão lançar um foguete? O que vocês conversam aí? E a gente falava, cara, a gente fez o conteúdo dos bastidores do jogo, o conteúdo ficou animal. Mas a gente não sabe se posta ou não posta, porque a torcida tá revoltada com o time, porque tinha perdido, acho que de 4-2, se eu não me engano. E eu falei pra eles, galera, só vou fazer uma pergunta. Pra quem que é o conteúdo? Não são pra eles? Pergunta pra eles se eles querem assistir ou não querem. Vai lá na época Twitter, né? Abre uma enquetezinha, pessoal, o conteúdo dos bastidores tá pronto, mas o resultado não foi o que imaginaram. Vocês querem assistir? O que vocês acham que deu? Sim. 80% queria ver. Até pra poder xingar ou pra poder falar, pô, realmente não deu certo. Foi um dos vídeos mais vistos ali naquele período de trabalho que a gente tava. Então, é fundamental que as pessoas tenham essa percepção, acho que é o Abel que fala muito disso, né? Que perder também faz parte. Que ele falou ontem, né? Que o sentiu Abel falta da medalha. acostuma o time a não perder, mas tudo bem. Sim, mas... A torcida, Mas ele falou, cara, eu não recebi a medalha da Supercopa. De vice-campeão pro São Paulo. É verdade. Por que não? Então, se a gente começar a normalizar a derrota, eu acredito que vai ser um grande passo que nós vamos dar pro futebol brasileiro. Normalizar a derrota não é aceitar não perder. É aceitar, exato. Mas é você É saber respeitar. trabalhar que existe a derrota. Né? Exato. Até Vitória, empate ou derrota, né? Faz parte. Não, e aquela velha história possíveis. é clichê, mas enfim, só um vai ser campeão. A gente tá tal. falando de gestão aqui, normalizar no sentido... mas aí a gente tem uma SAF que entra um John Textor daquele jeito. Que ainda não aceitou a derrota. Enfim, claramente tem isso. Você acha que a gente conseguiria, enfim, conscientizar a partir de exemplos de comunicação esse tipo de caminho? Ô, Eric, eu vou te falar o seguinte. A minha expectativa com as SAFs é que a gente deixe os clubes mais profissionais e menos passionais. O que eu chamo de deixar os clubes mais profissionais? É você ter um entendimento que para você viver e para você ser grande, você precisa de um rival grande. Porque tem muito dirigente no futebol brasileiro que pensa que se o meu maior rival acabar, é ótimo para mim. Porque ele quer ser tão grande, tão grande, tão grande, que não, e acha que sozinho se consegue se manter o futebol sadio. Mas a minha expectativa é que, a partir do momento que a gente consiga balancear o lado business do lado do futebol, a gente consiga ter um entendimento de que, para a indústria, isso é importante? É importante. Então vamos seguir em frente. Então, para a indústria, é sadio o Santos, por exemplo, agora, vice-campeão, fazer algum tipo de... Não sei nem exemplificar como, mas pensar em algo que remeta que, cara, acho que o próprio vídeo que tá viralizando do Marcelo Teixeira agora mostra isso. Que eles foram campeões, mas eles só não levaram o título. Sim. Porque a situação que eles pegaram o clube, chegar onde eles chegaram, então é um pouco disso. É um pouco de poder valorizar um segundo lugar. Mas aqui a gente tá falando muito de rendimento esportivo. Eu acho que o mais importante é o entendimento do produto. Que aí a gente vai entrar nas discussões de SAFs, de ligas, etc, mas se os dirigentes do futebol pensarem como produto e não como clube, certamente a gente vai ter um avanço significativo no esporte. E aí dentro disso, qual a sua análise sobre o nível de amadurecimento da indústria do futebol no Brasil atualmente? Olha, Jorge, a gente já evoluiu bastante, mas assim, muito. Mas precisa mais. Precisa mais porque eu costumo dizer que clubes de futebol trabalham por seus torcedores. Marcas esportivas trabalham para fãs do esporte.
que são os torcedores e mais fãs do esporte. Então, a partir do momento que um dirigente ter a percepção que ele precisa ser uma marca e não um clube, ele certamente vai começar a entender que, como marca, aquilo ali pode não ser bom para a marca do seu clube. E eu falo isso por situações que eu vivi na pandemia. Será que era o momento de tentar acelerar a volta do público para o estádio? Então tem algumas situações que, se você pensar como marca, você vai ter uma percepção mais racional do que passional. Falando do futebol, que foi o ambiente que você viveu ali de dentro, ele entende que o cliente dele realmente é o fã, é o torcedor? Cara, sim. Ele tem uma percepção que sim, mas eu acho que esse sim, ele não, às vezes não é 100% certo. E eu vou te explicar por quê. A diferença entre cliente e torcedor, na minha cabeça, ela é muito clara. Porque se a gente sair aqui para jantar, no caso, jantar, e a gente escolhe um restaurante, a gente é mal atendido, a comida não vem da forma que ela deveria, você paga, você não volta. Você é mais caro, você não vai voltar. E em muitos dos casos a pessoa pega ali as redes sociais e fala mal do restaurante, gerando um boca a boca negativo. A gente parou, pensou e agiu. A gente escolheu racionalmente o nosso restaurante. A gente não vai na emoção. No futebol é um pouco diferente, porque o cara paga mais caro do que gostaria no ingresso, às vezes pega um transporte público aquém do que gostaria, senta num local que não é agradável, não encontra a estrutura que ele gostaria de encontrar. Agora até com as novas arenas ajudou um pouquinho. Vê o time dele perder o título para o maior rival e no domingo seguinte, o que ele faz? Ele volta. Às vezes ele deixa de pagar uma parcela de luz para endividar o cartão de crédito para comprar a camisa recém-lançada. Então, lida diretamente com aspectos racionais. Você para, pensa e faz. O torcedor diretamente com aspectos emocionais. O que eu mais enxergo dentro dos clubes é quase que explorar o lado do torcedor. Então, cara, ele vai comprar. Vamos lançar porque ele vai comprar. Vamos não sei o quê, mas não pensar no lado racional dele. De ter um cuidado, de ter um CRM, de ter uma área de CX perfeita para você poder proporcionar uma experiência impecável pro cara. Isso o americano sabe fazer de sobra, né? É isso. Sem dúvida nenhuma. Desculpa cortar, mas por isso que acho que esse é o caminho. É entender que existe um ecossistema de relacionamento com o torcedor, que é o momento que ele vai no jogo, é o momento que ele compra o produto, é o momento que ele interage no site. Então, se você tiver uma percepção macro de pontos de contato seu com o seu torcedor, por exemplo, qual clube, e eu não tô criticando não, porque eu vivi lá dentro, sei que não é fácil e tem milhares, porque que eu falei do quarta domingo, acaba que o planejamento macro não deixa você entrar desculpa, o planejamento micro não deixa você dar no macro. macro. Mas vocês estavam brincando que eu vim da Itália. Eu cheguei hoje, pousei, recebi um SMS. Como é que foi a sua experiência, não sei o que lá, para eu poder falar se foi boa, se foi ruim, votar, pra lá. Quais torcedores hoje recebem uma regra de relacionamento? Eu falei, vem cá, me conta como é que foi a sua experiência na loja, ou no jogo, ou em determinado... Não existe. Por quê? Porque a gente ainda está caminhando para andar nesse sentido. Isso ainda não é prioridade. Em algum momento vai ser. Então, eu acho que a evolução do mercado está totalmente direcionada e relacionada ao fato da gente parar de trabalhar o torcedor como torcedor e começar a trabalhar o torcedor como cliente. Vamos dar uma cambalhota aí e voltar no que você falou. Você falou que se considera um cara criativo no dia a dia tal, e com a equipe. Como é que se dá o seu processo criativo? Você medita, as ideias batem quando você está no banho, correndo. Você está com 2 filhos agora, né? 2 filhas. 2 filhas. Quais as idades? Quase 6 e 1 ano e meio. Isso. 5 e meio e 1 ali, ano e meio. O relacionamento com elas, que óbvio, baita ambiente de aprendizagem e tal. Como é que funciona esse lance do seu processo criativo que você traz para o dia a dia da Lobby, e aí você também mantém a chama acesa da equipe, como você falou, de manter a galera ali, pá. Como é que funciona isso? Jorge, eu vou te falar o seguinte, cara, pode até parecer arrogância da minha parte, mas eu acho que no mercado esportivo pode ter gente que trabalhe tanto quanto eu, mas mais vai ser difícil. Porque eu trabalho demais, cara.
eu trabalho 24 horas. Enquanto eu tô acordado, eu tô trabalhando. E eu falo isso de coração aberto porque você falou das minhas filhas, e em muitos casos, às vezes eu deixo de estar com as minhas filhas, ou eu não estou presente, tá só o corpo, mas eu não estou presente porque a minha cabeça tá em outro lugar. Quantas vezes, e eu tô falando, eu estou errado, eu sei que eu estou errado, mas é uma característica minha. Quantas vezes eu coloco minha filha pra dormir e eu no celular trabalhando? E aí, respondendo a sua pergunta, o Bernardo é um cara que se cobra muito. E uma das coisas que eu mais peço pra minha equipe é pra gente entregar excelência. Enquanto não tiver excelente, não entrega. Volta, traz pra dentro de casa, vamos discutir mais. Se você identificar que está excelente, a gente pode seguir o projeto pra frente, apresentar, etc, etc. E o meu processo criativo, ele vem da hora que eu pouso, que é a hora que eu deito. Porque a hora que eu deito e eu não tenho celular apitando, é a hora que eu paro, cara, o que eu preciso fazer? Por exemplo, hoje o pessoal mandou um briefing no grupo de CIMED. Quando eu pousei, a mensagem entrou no grupo do WhatsApp. A minha cabeça já tá borbulhando para entregar uma solução criativa para o briefing que chegou de CIMED. Enquanto aqui na frente, você precisa passar lá. Enquanto eu não entregar essa solução, a minha cabeça não para. E o melhor momento que o Bernardo funciona para essa especificidade de criatividade é o momento que eu deito, que você desliga, que eu desligo. Aí, e é muito louco, porque eu desligo, mas não desligo. Porque eu começo a pensar. Você passou o tempo inteiro pensando, agora você tem a chance de aí eu raciocinar. Às vezes eu levanto de novo, 1h30 da manhã, 2h, pego meu celular, anoto pra não esquecer e volto a dormir. Às vezes no meio da noite eu acordo com algo, cara, aí levanto, escrevo e volto. Você é assim também, né? Você não tem. Você que dorme com o caderninho do lado pra anotar a ideia, não? Mas eu sou old school, né? Eu tenho um caderninho, ele pega o celular. O caderninho é bom, mais fácil. O celular é a tela, a corda e tal, né? Você anota ali e tal. Não é você, não? Você não faz isso? Eu faço com meus papeizinhos. Acordo na madrugada. Essa madrugada eu acordei, por sinal. É? Não sei se isso resolve alguma coisa ou se vai ajudar em alguma coisa. Não sei também qual é o teu processo criativo no meio disso, mas tudo bem. Eu enrolei porque chegou. Chegou o momento? Chegou. Aquele? Momento, George. No seu dia a dia com as suas filhas, quais os momentos Sunderland que você passa para elas no processo de educação? Você chama de momento Sunderland momento de derrota? Derrota, fracasso, aquilo que você falou, não existe o final feliz. Então, eu tenho trabalhado isso com a mais velha, né? Porque a pequenininha a gente não interage tanto em termos de fala e conversa, porque ela não fala. Mas com a mais velha a gente está nesse momento de educação, onde mostrar para ela que o não faz parte da vida. Então ela está naquele momento dela de querer tudo e ela tem mais não do que sim. E eu acho que isso faz parte de um processo de educação e amadurecimento. Então, por exemplo, agora, falando novamente, a gente chegou de viagem, entrega um monte de presente. Ah, mas queria isso. Não, isso não tem como. Ah, mas paciência, não tem como. Mas a gente, estrategicamente, a gente comprou, guardou, porque a gente não vai entregar todos os presentes de uma vez só. Então, na hora que ela estiver mostrando que ela merece, e na hora a gente dá. Então, acho que é um aprendizado diário pra gente também. E eu me cobro muito essa questão de trabalho. Eu tento me policiar muito, porque eu sei que eu erro, e eu erro muito, não é pouco. É uma conversa que eu tenho muito com a minha esposa, que ela, cara, eu devo tudo a ela, porque ela, às vezes ela não entende, mas a maior parte do tempo ela entende, que é meu ritmo louco de trabalho. A gente na Itália agora, jantando, e eu no WhatsApp com o Pedro, negociando o Zé Delivery, falar pra cá. O resto eu consegui fechar a porta e falava, ó, cuidem aí, porque eu não vou me meter. Mas tem coisas que não consigo. Então é muito comigo mesmo. Mas eu acho que é isso, assim, é um processo de amadurecimento e entendimento de várias fases da criança e várias novidades pra gente também. Muito bem. Sem criatividade na resposta, foi direto, simples, reto, objetivo. Ele é a bola, ele é a lobby. Meu Deus do céu, lá vai. Não tenta, tenta, vamos parar aí. Ô, Vini,
Pega lá na minha mochila, por favor, 2 presentinhos que eu trouxe pra eles. Olha pra lá, entregar. tá vendo? Eu vou falar igual eu vou falar igual sua filha agora. Eu quero presente também. Não, que não, é isso? aí é quando a gente recebeu o Bernardo presente, a gente fala Pontes assim, é um- mas eu não queria esse, queria outro. Ele É. fala, não. Ah, mas e cadê a minha Ferrari que você ia trazer da Itália? Bernardo Pontes, ó, foi um prazer tê-lo aqui. Grande prazer, hein? viu, A Bernardo? gente vai Obrigado. enrolar até chegar o presente, não tenha dúvidas disso, né? Mas foi muito legal porque deu pra gente ter um panorama dessa indústria de apostas que tá movimentando bastante o mercado. A gente Sim. falou sobre maior representatividade feminina, os calcanhares que temos, né, nos nossos empregos, nossos empreendimentos. Sobre ativação de patrocínio, criatividade, que Marketing mais? de Vai lembrando aí, influência. marketing de influência, Empreendedorismo, Empreendedorismo, cultura organizacional, gestão gestão de clube também, que é uma coisa que é fantástica, enfim. Muitas coisas aqui com esta enciclopédia. E eu Aprendendo posso na contar uma prática. novidade? Eu não vou Opa, contar, não. Ah! Dei mole, né? tá louco, Agora vou ter dei que mole. contar. Posso Spoiler, o famoso- contar uma novidade Posso. para um jornalista? E fala depois, não pode não. Vaza de novo, vaza de novo. Não, Vinícius, que apareceu, Vinícius. Não deu, tá na geral. Dá tchauzinho pra câmera, Vini, nessa hora. Dá tchau pra galera, dá tchau pra galera. Não tem problema. Enquanto o Bernardo... Mas qual é a novidade? Garoto. Muito bem. Cara, eu vou dizer uma coisa. Isso aqui, pra quem é calvo, é complexo, E gente. por que é careca, então? Aqui, ó, ele vai ficar aqui atrás, ó, não dá. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão... eu falando sério, porque a primeira vez que eu percebi que eu tava ficando muito careca é que eu usei um boné assim e me deu bastante problema, né? Ficou ardendo. Eu enrolei, pode contar a novidade. Cara, a novidade é que eu tô escrevendo meu livro. Ok. Primeira vez que eu conto isso, 15 anos de mercado, contar um pouco dessas Que histórias bacana. aí de Fluminense, Vasco, enfim, agora também empreendendo. E a tendência é lançamento ano que vem, já comecei a escrever, capítulo 1 já foi. Tô contando aí com a colaboração do Fernando Torres, que amigo querido, trabalhamos juntos. E é isso, a novidade é essa, vem aí o livro, muito bem. carinho dessa história aí de 15 anos de mercado. Que bacana. Conseguiu pensar no título? Cara, ele me sugeriu um título que esse eu não vou abrir pra vocês, Lógico. mas é que eu gostei bastante. Ah, boa. Não, é porque livro é uma coisa muito louca, mas a sensação que eu tive, eu escrevi 2 livros. Um livro das bolas, não tinha o que fazer, na verdade eu nem escrevi, eu só dei uma mexida, e o outro era o da Uphill, era o relato da primeira Uphill, e a ideia do título do livro veio exatamente de uma conversa, de uma das 50 entrevistas que eu e o Rodrigo Capello fizemos na época para criar o livro, com os atletas que participaram, e é muito engraçado, porque ali quando você... Para mim foi quando eu pensei no título do livro, eu falei, legal, já sei de que forma fazer ele acontecer, e eu acho que é bem isso, você tem o título, vai te dar, É isso. vai te facilitar o norte. Quem me conhece Parabéns. sabe o título do livro. Então tá bom. E o meu prazer é duplo, né? Sim. Porque eu conheci o Bernardo pessoalmente. Vocês não conheciam? Não, só é digital. verdade. Só É digital. só no digital ali, né? Videozinho e tal, não sei famoso o quê. Google Meet. Muito bem, Hã? muito bem. Mas obrigado. Eu fiquei um pouquinho mais bonito com o boné, porque eu sem o boné, você sabe que eu não é grande coisa. Qual que é a sua Coube, o opinião? boné teve tamanho aí pra entrar? Teve. Qual que é a sua opinião? Você é o cara Da crítico. frase do Couve, né? Eu não falo mais nada. Ai. Bernardo Ele vai à volta da Pontes. consciência, né? Meu Meu Deus. Bernardo Pontes, foi um prazer tê-lo aqui. Grande prazer, viu, Bernardo? Diariamente, não. Mensalmente tem coluna do Bernardo na Máquina do Opa. Esporte, mas diariamente, maquinadoesporte.com.br. Nas redes sociais também estamos como Máquina Esporte, Sim. que mostra a nossa velhice também, George. A nossa Porque velhice. eu lembro até hoje, quando eu fui montar a conta no Twitter da Máquina, não tivemos Orkut, nós já viemos depois do Orkut, foi por pouco, mas já não podia a Máquina do Esporte, era muito grande, e o Twitter não aceitava, então teve que ser Olha. Máquina Esporte. E aí a gente foi adotando Máquina Esporte nas outras redes sociais, tudo isso para dizer, então siga a gente nas redes. Valeu, até semana que vem, Até semana que vem. tchau. Tchau.